Mas vamos começar então fazendo hoje, nesse culto da manhã, uma introdução a este assunto. E vamos começar falando a respeito da sua vida, do seu relacionamento com Deus, através das suas contribuições. Desde que a Igreja de Cristo Jesus surgiu na face da terra, sempre se questionou a questão da legalidade dos dízimos e das ofertas, como sendo uma doutrina pura do Antigo Testamento, e da questão da lei, e a abordagem desse assunto na igreja que viveu depois de Cristo, depois da graça. Então sempre se questionou muito isto, e ao longo do tempo os teólogos, os estudiosos foram compondo então teoremas a respeito da importância da mordomia cristã, e dentro do verbetezinho da mordomia cristã está lá a questão da mordomia dos nossos bens, a mordomia que a gente chama de dízimos e ofertas dentro da nossa igreja. O conceito do Antigo Testamento era de fato de 10%. 10% dos ganhos nossos, daquilo que o homem produz, daquilo que realmente as suas fazendas e os seus bens produz. No Novo Testamento, todos eles são unânimes em dizer que o Novo Testamento diz que tudo que o ser humano tem pertence a Jesus. E aí se preceitua no Novo Testamento de que Deus é dono de 100% da nossa vida. Mas Ele pede que tragamos à igreja 10%, se conveniou isto, continuando uma bênção, ou pelo menos a legalidade dela no Novo Testamento. Mas os teólogos do Novo Testamento, eles disseram o seguinte: veja só, quanto a trazer o que é de Deus à igreja, de Deus é intocável. Agora nós precisamos pedir a cada dia permissão para Deus para usar os outros 90% que Ele nos concede. Então vamos começar desse raciocínio. Eu sei que entregar 10% a Deus é realmente muito fácil. Segundo a tradição cristã, você deve fazer as suas contas e o primeiro dinheiro sacado é as primícias, é o 10% que pertence ao Senhor. Para muitas pessoas isso pode parecer muito, mas não é. Para muitos pode ser um desafio de fé, mas não é um desafio de fé, porque é uma ordem que Deus deixou e que a igreja cristã ao longo desses mais de 2000 anos continua ainda preceituando como sendo bíblico. E por que isto? Porque na verdade o Novo Testamento fala que tudo que nós temos e possuímos pertence a Deus. Portanto, eu e você precisamos aprender em matéria de dízimos, oferta, mordomia do dízimo, que cada vez que eu consagrar a Deus o que é de Deus, no altar de Deus está. Nós não entregamos a uma igreja, nós não entregamos a um homem, nós entregamos a Deus. Esse é o ato de dar e consagrar ao Senhor. Agora, o que eu faço com os 90% que fica em minhas mãos? Eu preciso comprar algo. Eu com toda a sabedoria tenho que pedir ao Pai: Pai, eu tenho permissão para gastar os 90% ou parte desse dinheiro que o Senhor está me dando para esta finalidade? É justo? É correto aos seus olhos? Isto é um desperdício? Isto é gastar dinheiro com aquilo que não é pão, aquilo que não é subsistência? Esse é o raciocínio certo em que as pessoas preceituam no Novo Testamento e os teólogos que vieram então depois da igreja primitiva. O cuidado criterioso disso levou determinados teólogos a até mesmo transcrever como um cristão deveria proceder, colocando até percentuais que deveria ir para subsistências e etc, etc. São documentos que ficaram perdidos ao longo da história. Mas são documentos importantes que trazia claramente a consciência de todos o dever de nós contribuirmos. Se você perguntar para mim: pastor, o que significa dízimo para você? Eu digo sempre a mesma coisa. É uma maneira que Deus nos dá, muito interessante, para nós administrarmos os nossos recursos. Todas as vezes que preceituamos isto, falando que nossa vida pertence ao Senhor, o valor mais interessante é que quando eu tenho que doar, eu tenho que entregar, eu tenho que consagrar, isso me coloca debaixo de uma disciplina, porque eu tenho que cuidar daquilo que Deus concede em nossas mãos.
Naturalmente, a Bíblia fala que nós devemos contribuir conforme sentimos em nosso coração. Agora, esse sentir do coração é principalmente ligado às ofertas alçadas. Muita gente pega esse versículo e desdobra ele para segundo o entendimento. Aquele texto que fala segundo propôs no coração, estava falando de ofertas alçadas que a igreja fazia. Não estava falando da questão de dizimar, de entregar a Deus o que é de Deus. Era oferta alçada. E muita gente pega para dizer, eu justifico que eu não dou dízimo e eu só entrego uma oferta porque cada um deve contribuir conforme sente no seu coração. Não vamos confundir as coisas, temos que falar isto. Quando a gente fala de dízimo, todo mundo sempre tem que justificar porque eu estou dizimando ou não estou dizimando. Mas o dízimo é uma questão de fé e sempre será uma questão de fé. Um crente verdadeiro, ele sabe que ele consagrando a Deus dízimos, ofertas especiais, isso não vai fazer falta à sua vida. Pelo contrário, ele vai ter realmente as suas bênçãos multiplicadas sobre as suas vidas, porque a igreja está sobre a face da terra ao longo desses anos todos, e ela continua sendo realmente esperança do mundo, e isso é maravilhoso a gente ver. Isso não vai mudar, isso não vai mudar. E quando as pessoas mais críticas, quando olham o meio em que a gente levanta ofertas e consagra ofertas, a primeira coisa que eles me dizem sempre é isto, principalmente aqueles que é dado à economia: isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Nós teríamos que ter realmente, dividir aí um carnezinho com todo mundo tinha que consagrar uma quantidade certa para que todas as necessidades da igreja ficassem supridas. Mas Deus sempre toca de maneira diferente no coração de todas as pessoas. Eu não creio que a gente deva o tempo todo gastar tempo em cada oferta nossa para falar de dízimos e ofertas. As igrejas que mais arrecadam no Brasil, elas gastam geralmente 20 minutos enfatizando dízimos e ofertas. Eu não gosto muito disso, e quantas vezes até em momentos difíceis desta igreja, os meus líderes que estão aqui, e a maioria deles foram reeleitos, eles sabem: pastor, o senhor precisa falar mais de dízimo e ofertas e tudo mais. Eu falei: olha, então vocês precisam procurar um outro pastor, porque eu não sou esse homem. Eu não sou esse homem, porque eu creio que a obra de Deus, feito na vontade de Deus e no tempo de Deus, nunca vão faltar os recursos de Deus, porque Deus é o Senhor da igreja, Ele continua Senhor da igreja. Agora, é claro, cada igreja tem as suas necessidades, e esta campanha de mordomia vem bem nesse momento em que talvez você está discutindo as suas finanças. Então lembre o seguinte: qual é o princípio bíblico? Você vai entregar a Deus algo ao Senhor, então em primeiro lugar, separe primeiro o que é de Deus. Deus honra as primícias do coração de um ser humano, porque o dinheiro mais importante que você manuseia não é o seu dinheiro, mas é aquilo que Deus tem concedido a você. Logo no início de tudo, separe o que é do Senhor, preencha o cheque, faça o seu TED, a sua transferência eletrônica, faça o que você fizer, mas que seja o primeiro, a primeira parte. E é isso que a gente ensina para as nossas crianças, os seus filhos. As primícias, elas são sempre do Senhor. O dinheirinho primeirinho deles é do Senhor. Quando eles crescem um pouquinho mais e ganham mesada, a gente diz: a primeira parte pertence ao Senhor. E eles trazem com toda alegria os seus centavozinhos dentro do envelope. Essa semana mesmo, na quarta-feira, alguém dedicou a Deus e ainda colocou lá: o dízimo da mesada. Não é? O dízimo da mesada. Então estava lá R$2,80 com todas as suas moedinhas, não é? E ainda quando ele veio trazer para mim, falou: pastor, o senhor pode consagrar o dízimo porque eu fico no cultinho? Falei: pode deixar que eu faço isso sim, com alegria, não é? E eu disse assim: e teu pai não está arredondando esse valor, né? Aí ele diz assim: meu pai estava um pouco duro esse mês. Mas é bonito ver o ato de entregar. Eu não tenho dúvida nenhuma que esta criança,
ela vai ser muito abençoada pelo Deus Altíssimo, porque ela está aprendendo a administrar, praticando as primícias dos seus bens desde a sua tenra idade. Desde a sua tenra idade. Então isso é muito importante. E é claro, quando a gente fala com as crianças elas assimilam com facilidade, elas gostam de contribuir. Durante um período de tempo aqui na nossa igreja, nós tínhamos uma criança em particular, que toda vez que o seu avô não dava uma ofertinha, terminava o culto, ele vinha lá e dizia assim: pastor, fala com meu avô, ele não deu ofertinha hoje, não é? Então a gente ia lá para o avô e dizia assim: ô avô, você não deu ofertinha? Ele disse: puxa pastor, esqueci, a gente chega tão rápido na igreja, a gente tem que trabalhar e tudo. Aí ele falava para o netinho: mas pode deixar que você vai dar dobrado a semana que vem. Mas se ele esquecesse, logo ele falava isto. Nós tivemos recentemente, e eu vou ensinar para os irmãos como isso que o pastor está expondo é importante. Nós temos uma menina aqui em nossa igreja. Nós estamos aguardando agora no mês que vem, ou junho ou julho, quando os nossos missionários que estão trabalhando com crianças, meninas em grupos de risco na Índia, nós temos uma menina do Ministério Infantil que decidiu juntar todo o dinheiro dela para, na verdade, comprar uma menina que vai ser traficada no mercado sexual da Índia. Ela tem juntado todas as suas moedinhas e tem trazido à casa de Deus. Nós temos aqui 2 irmãos que disseram para ela: tudo que você trouxer, nós vamos triplicando. Então ela está bem perto de chegar aqui naquele dia e entregar uma oferta em dólar para os missionários e dizer: eu quero comprar uma menina no tráfico sexual da Índia. Isso comove o nosso coração. Porque estas crianças, elas estão exatamente vivendo aquilo que, sem nenhuma pregação ou nenhuma campanha a respeito de mordomia de dízimos, elas estão praticando. Porque elas conseguem ver além daquilo que muitos de nós adultos conseguimos ver. É realmente uma obra de Deus que precisa ser sustentada com toda a seriedade. Eu quero garantir a todos vocês, sem exceção, que todo o dinheiro consagrado nesta igreja é muito bem cuidado. Disso não precisamos ter nenhuma suspeita, nenhuma, tudo muito bem cuidado. E além de tudo, além de consagração, manuseio de dinheiro, como também, querida igreja, o contador ou a firma de contabilidade, nós temos aqueles que foram eleitos aqui, o conselho que examinam as contas. Tudo tem que estar certo no seu devido lugar, conforme a gente propôs. Talvez alguém diga assim: pastor, por que temos que usar a palavra dízimo? Por que não poderíamos usar a palavra oferta? É porque a palavra dízimo, ela é um conceito bíblico que devemos manusear, exatamente para disciplinar a nossa vida. Mas todo crente verdadeiro sempre contribui muito mais do que a palavra dízimo. A palavra dízimo para nós é simplesmente uma doutrina que abraçamos, mas sempre fazemos mais. E por que fazemos? Porque uma igreja como a nossa precisa de sustento, ela precisa de cuidado, e quanto mais passa, precisamos sempre de mais, porque a igreja está sempre envolvida em realizar mais e mais para Deus. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu quero perguntar para os pais que estão aqui: quanto você acha que custa uma criança nossa no Ministério Infantil? Semanalmente sendo alimentada, trabalhos manuais, lápis de cor, lápis de cera, lanchinho. E o lanchinho é caprichado. Tanto é que tem muito pai que discute comigo dizendo: pastor, eu vou levar minha criança para almoçar, ela não quer almoçar. É claro, né? Hoje eu não sei o que tem lá, mas às vezes eu vejo o cardápio, até eu fico com vontade de subir. É batata frita, nuggets, e depois sempre tem danoninho. É difícil encontrar uma igreja que cuide tão bem dos seus filhos. Agora, isso tem um custo ou não tem, igreja? Isso custa ou não custa? Estou usando um exemplo. Tem um exemplo. Muitas vezes nós temos ali 400 crianças, é fácil a conta. Só você multiplicar. Uma criança custa para nós por mês R$29. Eu fico imaginando um pai e uma mãe
que seja membro desta igreja e nem contribui para aquilo quanto seu filho custa nessa igreja. Irmãos, repito, eu não sei aqui, pode olhar para o pastor, não precisa fechar teus olhos, não precisa se esconder atrás da nuca de ninguém, porque eu não sei nessa igreja quem contribui ou quem não contribui. Eu não sei. Nunca fiz isso em nenhuma igreja onde estive. Então, não precisa se sentir constrangido, porque alguns contribuem, alguns não contribuem. Segundo a nossa última conta, 62% dos membros desta igreja são dizimistas fiéis. Claro que temos jovens que ainda não trabalham, temos pessoas que estão desempregadas e etc. Mas é um número que a gente tem. Só para a igreja ter uma ideia daquilo que a gente está discutindo. Agora veja bem, quando nós falamos de dízimo da igreja, não pode ser nada persuasivo, não pode ser obrigado, porque ninguém é obrigado a nada na igreja de Jesus. Nenhum de nós somos obrigados. Não haverá nenhum diácono vigiando alguém a respeito da contribuição. Você nunca vai receber uma carta desta igreja dizendo se você é fiel ou infiel nos dízimos e nas ofertas, porque isso não é uma atividade que uma igreja deva realizar. Eu vim de uma igreja em que todo mundo que contribuía tinha uma placa na parede bem grande, e lá tinha o nome de todos os membros da igreja. Em um período da história da igreja em que eu fui criado, eles colocavam o valor que cada um contribuía. Quantos de vocês já participaram de uma igreja assim? Ok, então vocês sabem o que nós estou falando, né? Então tinha o valor que cada um contribuía. Era interessante que chegava domingo antes do culto, todo mundo ia lá para ver quem ganhava mais. Depois foi substituído o pastor colocava um X se a pessoa contribuía. Mas mesmo assim tinha os irmãozinhos fracos lá que iam ver quem não contribuiu. E me lembro de um ano fatídico em que a igreja passava por dificuldades financeiras e os diáconos foram, eles todos comissionados para sair atrás das pessoas que não contribuíam. Eu nunca me esqueço daquilo. Querida igreja, o dízimo é algo entre você e Deus. Mas lembre-se que nós cremos que tudo que possuímos, tudo pertence ao Senhor. Se Deus tocar no nosso coração, em determinado momento, para que a gente contribua mais, além daquilo que nós chamamos 10% ou dízimo, nós faremos isso com grande alegria, porque tudo que temos e possuímos pertence ao Senhor. E a fidelidade, ela é muito importante. E é por isso que eu gosto muito de lembrar alguns textos da palavra de Deus que nos ensinam a respeito disto. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 25. Esse texto, os versículos de 14 em diante, ele nos fala a respeito de coisas incríveis, de coisas bonitas a respeito da nossa fé, das nossas convicções. É um texto longo, mas eu gostaria que você separasse para que a gente pudesse estar acompanhando durante esses dias que vamos estar falando sobre contribuições generosas, sobre participação financeira, para que você pudesse então entender claramente isto. Todas as vezes que falamos a respeito do final dos tempos, quando Jesus Cristo fala a respeito do final dos tempos, e nesse caso ele fala, é o término do sermão profético de Cristo Jesus, nós temos ali várias parábolas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, fala a respeito da vida eterna e do castigo eterno. Esse capítulo inteiro, Jesus Cristo usa de uma alegoria para expressar o sentimento de Deus a respeito de uma vida íntegra, completa na presença do nosso Deus. E a gente percebe que cada uma dessas parábolas, que eu quero que vocês leiam durante essa semana, vocês vão logo perceber de uma maneira muito interessante
é que a preocupação principal de Cristo Jesus, quando declarou tudo isto, era preparar o seu povo para os finais dos tempos. E como a gente gosta muito de Apocalipse, a gente percebe que, incluindo nessa questão do final dos tempos, ele faz questão explícita a falar a respeito da parábola dos talentos. Mas a gente percebe na parábola que antecede, nesse mesmo capítulo, que ele está falando a respeito de virgens imprudentes, que na verdade não tinham óleo para realmente manter as suas tochas acesas. Eu creio de todo o meu coração, como dizia, por exemplo, Moody anos atrás, ele dizia o seguinte: quando o final do tempo chegar, os homens serão mais mesquinhos, os homens crerão na volta de Jesus Cristo, mas não vão pagar nenhum preço para que as suas lâmpadas fiquem acesas para quando o mestre voltar. Veja só, Moody lá atrás, dezenas e dezenas de anos atrás, ele já entendia que no final do tempo as nossas lâmpadas seriam apagadas. E nós estamos vivendo esse tempo. Quanto mais a igreja de Cristo se estende na face da terra, nós descobrimos que as pessoas discutem mais a questão da contribuição. Mas a contribuição é bíblica, e isso não faz nenhum de nós sermos mais pobres. Pelo contrário, seremos mais abençoados e prósperos sobre a face da terra. E claro, você vai se dedicar a ler as parábolas aí dos talentos, e você vai logo perceber que Cristo está falando de negligência, de uma pessoa que não cuida bem dos recursos, e etc, etc. Então nós vamos estudar mais isso, mas eu estou deixando nas mãos de vocês isto. Por quê? Porque nós queremos uma igreja forte, e uma igreja que faça mais, principalmente quando se amealha na nossa vizinhança uma crise que provavelmente vai se estender até provavelmente o primeiro trimestre de 2018. Nós estamos falando de anos à frente. Então toda a política econômica adotada de se subsidiar várias coisas, de repente acabou esse encanto, e agora nós vamos pagar o preço real de todas as coisas. E eu nem quero dizer para os irmãos quanto que uma igreja como a nossa gasta de energia elétrica, ou gastava antes do aumento, e quanto gasta agora. A gente olha para as mesmas lâmpadas, a gente olha pelos mesmos cultos e diz como que tudo isso passou a custar 30% a mais em média, não é? Não é fácil. Não é fácil, os tempos são difíceis, e é por esta razão é que nós precisamos colocar no coração de vocês exatamente aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. A parábola dos talentos, ela é muito sugestiva, porque Jesus Cristo diz assim, deixa eu ler como os irmãos têm na versão, que a minha é outra aqui. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ponto. Então, quem é o homem que saiu de viagem e confiou aos seus servos os seus bens? Quem é o homem que saiu de viagem e quem são os servos? Vamos lá, Escola Bíblica Dominical. Vocês precisam dos universitários? Das cartas, ou você pula? Quem é aquele que saiu de viagem, igreja? Ele disse: ei, eu subo para vosso Pai e meu Pai. E assim que ele ascendeu aos céus, os homens estavam olhando Jesus Cristo tendo o seu corpo ocultado nas nuvens, e do lado deles já estavam anjos dizendo: varões galileus, esse mesmo Cristo que vocês viram ascender aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Promessa de Deus. Ele é aquele que deixou os seus bens exatamente para os seus servos. Nós somos os servos. Essa parábola é maravilhosa porque determina a pessoa de Cristo e o meu lugar no reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu possuo pertence a Deus. Ele saiu, ele chamou os servos e confiou aos seus servos os seus bens, porque os nossos bens pertencem ao Senhor. Só por essa primeira frase desse texto que vocês com toda a dedicação vão estudar, eu quero lembrar que
todos nós sem exceção, todos nós somos aqueles que somos amigos do noivo da igreja, o Senhor Jesus. Ele subiu aos céus, mas Ele confiou a cada um de nós o cuidado dos bens, e Deus tem nos dado bens sobre a face da terra, e tem nos dado muitos bens. Eu quero lembrar a todos vocês de que quando você levantou a sua mão e você entregou a tua vida a Jesus Cristo, você entregou tudo que você tinha ao Senhor. Agora, eu tenho que consagrar tudo que Deus me deu nas mãos dele? Não. Ele vai pelo seu Espírito tocando no nosso coração. Agora, existem padrões para a gente administrar a nossa vida. E é por isso que quando a gente preceitua o dízimo, nós estamos dizendo, tem que haver uma boa administração na sua vida, custe o que custar. E toda pessoa que separa as suas primícias e dedica ao Senhor com fidelidade, é uma pessoa que normalmente administra os outros 90% com todo carinho e com toda fidelidade. Uma das ferramentas mais revolucionárias que nossa igreja teve é aquela planilha de Excel, onde que logo que você começa está lá assim, dízimos, ofertas, exatamente para disciplinar todos nós e ensinarmos isso aos nossos filhos, que a primeira parte sempre pertence ao Senhor. Isso é indiscutível, é inegociável. Nós separamos e nós consagramos a Deus como um ato de fé, como os antigos sempre fizeram, dedicando a Deus tudo isto. Nesta semana em que o nova-iorquino Pete Scazzero esteve aqui, ele falou a respeito do sabá, não é? Ou o sábado dos judeus. E ele falou então em Nova York a respeito daquela empresa que é a maior empresa que existe no mundo de venda de eletroeletrônicos nos Estados Unidos, com sites espalhados por quase 100 nações do mundo. É incrível, inacreditável. Mas quando chega sexta-feira, às 18 horas, a loja fecha. Todo mundo que vai lá dá com a cara na porta lá e dizendo que por motivos espirituais eles não compram, eles não vendem durante o sábado, a sexta-feira, da sexta-feira até as 18 do sábado. E os irmãos sabem que a loucura de brasileiros e habitantes do mundo inteiro é a Black Friday, onde que as empresas vendem mais. Eles decidiram não vender nada porque eles preferem obedecer à palavra de Deus. É muito gostoso, por exemplo, você viajar pelos Estados Unidos e você chegar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, você comer o melhor frango que tem nos Estados Unidos, é o chicken filé. Mas quando chega no domingo, você pode ir em qualquer loja deles, você vai encontrar uma plaquinha dizendo que o domingo é do Senhor e naquele dia eles não trabalham, eles não fazem nada. Quando alguém olha para esses cases, não é? Como a BH e como também o pessoal do Chicken Filé, eles dizem, vai haver fracasso. Como que essas empresas conseguem sobreviver? Porque elas exercitam aquilo que Deus determinou. Elas vivem ao seu modo, mesmo depois da pessoa de Cristo, a exuberância da sua fé e da sua convicção. E o mais interessante é que naquela firma de eletroeletrônicos todo mundo corre para a internet para comprar, faz os seus pedidos e os seus pedidos não são consumados naquele período de tempo. Eles perdem para aguardar. Tudo por fidelidade. Tudo por fidelidade. E a gente percebe só em 2 pequenos exemplos como essas pessoas continuam sendo bem-sucedidas no mundo inteiro. E há pessoas que estão seguindo exemplos deles só para ser tão prósperos quanto eles. Bom, aí é território de Deus, porque Deus examina o coração e a motivação de cada um.
Muitas e muitas vezes nós achamos que entregar a Deus dízimo é um fardo pesado. Não é um fardo pesado. Principalmente quando você faz com um coração gentil e alegre. Quando você admite para você que esta é uma prática que você não tinha feito até determinado ponto da sua vida, mas que você vai praticar e fazer isto com alegria no seu coração. E é com alegria que aí tudo funciona muito melhor. E é por isso que então a gente incentiva as crianças a entregar uma ofertinha para disciplinar os seus coraçõezinhos. Continuamos ensinando até os 18 anos de idade aos seus filhos que eles têm que ser dizimistas fiéis, eles devem contribuir. Pastor, mas eu não tenho essa fé. Eu acho que se eu manusear 10% para Deus vai me fazer falta. Eu quero garantir a você que não vai fazer falta. Pelo contrário, Deus vai te abençoar ainda mais. Não porque você esteja entregando o seu dízimo, a sua oferta de amor, a sua oferta alçada nesta igreja, mas porque é bíblico fazermos isto. E cada vez mais nós percebemos que as pessoas que lidam com dinheiro e principalmente com gerenciamento de vida, eles já estão preceituando este princípio. Veja só, Folha de São Paulo ano passado. Então, economista dizendo, ele diz assim: nós devemos manusear bem os nossos dinheiros como Deus nos concede e cuidarmos muito bem da nossa finança. Mas por favor, separe algo de bondade. Você deve ser uma pessoa generosa. Por favor, olha o que ele vai falar. Separe 10% daquilo que você possui e seja generoso. Entregue realmente a instituições de caridade, às pessoas que lidam com a pobreza dos outros, para que neste país sejamos todos enriquecidos. Ele está partindo de um princípio humano e dizendo que a janela ou as comportas do coração de alguém deveria separar até 10% dos seus rendimentos para investir na vida das pessoas que nada possuem, ou das pessoas que são carentes numa cidade grande, para que toda uma cidade seja desenvolvida e enriquecida. Irmãos, com um princípio desse, a gente provavelmente faria um projeto melhor que o governo fez de erradicação da miséria no nosso país, se todos os brasileiros praticassem isso. Pode ter certeza que isso aconteceria com facilidade, porque esse potencial financeiro é muito grande. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais que seriam destinados a erradicar a miséria e a pobreza e a doença no nosso país. Mas não praticamos. Nós cremos de todo o nosso coração que quanto mais retermos, mais vamos ter. Deus não diz isto. Tanto é que se você lê a parábola dos 10 talentos, você vai descobrir que investir e investir bem é aquilo que dá o melhor retorno possível. Dias atrás, nós estávamos falando com um casal que vai se casar em nossa igreja, e estávamos falando de administração financeira. Então começamos a discutir, eu já logo percebi na planilha deles, juntando os 2 orçamentos, o alvo de se casar em aproximadamente 22 meses, como que tudo transcorreria, tudo transcorrendo. Olha, pastor, se tudo der certo aqui, nós vamos conseguir realmente ter a nossa casa paga, pelo menos essa parte inicial com o dinheiro que a gente ajuntou, vai dar tudo certo. E eu disse para eles assim: onde está o dízimo? E aí, esqueci, pastor. Eu disse: bom, então vamos fazer assim, a gente se encontra na semana que vem. Você refaz o teu projeto. Não porque o pastor está pedindo, mas porque Deus pede que nós administremos muito bem aquilo que Deus nos concede. E o dízimo é uma maneira de nós nos disciplinarmos para a vida. E se você se disciplinar nesta área da vida, provavelmente você vai se disciplinar para todas as áreas da sua vida. Porque nós estamos falando de dinheiro, de ganhos. Nós estamos falando daquilo que você recebe. Foi muito bonitinho ver o programa refeito. E ele disse assim: bom, pela nossa conta, pastor, nós vamos então ter que estourar o prazo. Nós vamos ter que chegar aos 32 meses. Aí eu disse assim, vamos fazer aqui um pacto entre nós, porque crente não faz aposta, né?
Vamos fazer um pacto aqui entre nós, nós vamos orar sobre esses valores. Agora vocês estão sendo fiéis. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus vai dar uma montanha de pessoas no meio desta caminhada, que eu quero garantir a vocês, que vocês provavelmente antes dos 22 meses iniciais do seu projeto, tudo vai estar no lugar. Tudo vai estar no lugar, porque Deus é fiel, Ele toca nos corações das pessoas. Ele disse: tá legal, pastor, então oramos a Deus e colocamos aquele projeto nas mãos. Sejam fiéis, você e sua descendência, vocês vão ser abençoados na face da terra. Agora, engraçado é assim, cada encontro de noivos que a gente faz mensalmente na igreja, lá vem eles lá. E diz assim: pastor, depois que todo mundo for embora, pastor, deixa eu mostrar para o pastor, tá vendo só esses utensílios, tudo que a gente precisava? Já está tudo ticado, já ganhamos tudo. Pastor, nós vamos conseguir realizar o nosso sonho com 16 meses. Eu disse: claro que sim, porque veja só, casar é plano de Deus. Contribuir voluntariamente, dizimar, entregar o seu dízimo é vontade de Deus. E vocês vão ser abençoados. Agora, se você perguntar para mim se isso funciona, eu quero garantir que funciona, e funciona mesmo. Porque eu particularmente, com toda a discussão teológica que possa se fazer a respeito de dízimo, de tudo o que eu ganho e recebo, eu dou dízimo, de tudo. De tudo. Eu estou agora com alguma coisa que a turma chega lá em casa e diz assim: escuta, você não usou ainda essa blusa, pai? Eu falei: puxa vida, ainda não usei, porque eu preciso fazer umas contas no shopping. Porque eu ganhei uma blusa bonita, só que eu não sei o valor dela para dizimar. Então eu não uso antes de saber o preço. E engraçado que já procurei na etiqueta, tentei achar a loja e ainda não consegui. Eu não sei o valor agregado. E aí quando eu não acho, eu faço uma estimativa, Deus sabe. Deus, eu vou chutar aqui quanto que custa uma blusa desta, que eu ganhei. Mas eu quero continuar debaixo da bênção de Deus. Meus filhos que nunca trabalharam, eu todos os meses dou uma oferta de amor em favor deles. E digo para eles: vocês podem estudar longe, vocês podem ir em qualquer lugar, mas eu vou com toda a fidelidade investir na vida de vocês. Porque a semelhança de Jó, eu vou orar por vocês, eu vou orar caso vocês pequem, e eu vou na verdade cobrir vocês até que vocês tenham o primeiro salário. Aí a responsabilidade não é mais minha. Eu digo sempre para eles: quando vocês começarem a trabalhar, o papai não supervisiona mais as contribuições de dízimos. E quando eu levar você no altar, a vida a partir dali é sua, eu sigo a minha, você segue a sua. Mas até lá, irmãos, temos muito trabalho para realizar. Mas eu quero cobrir possibilidades, porque eu quero que a minha descendência seja abençoada sobre a face da terra. E é muito gostoso a gente poder participar e partilhar dessa visão e sermos abençoados por Deus. Agora eu preciso perguntar se você é uma pessoa que é fiel a Deus. Na década de 90, a palavra mais manuseada nesta nação, pintada nos para-choques dos caminhões, em adesivos nos carros, é que Deus é fiel. Mas a grande pergunta é saber se você é fiel a Deus. E Deus mede a sua fidelidade através da dedicação da sua vida ao serviço do Senhor, através dos seus dons, talentos e habilidades colocados a serviço de Deus. Mas Deus também olha se você está sendo fiel nas suas contribuições. Que Deus é fiel, a gente já sabe, mas eu quero saber se você é fiel a Deus. É muito bonito pastorear uma igreja como a nossa. Muito bonito. Eu tenho aqui grandes incentivos na minha própria vida. Pessoas que são fiéis a esta igreja há 50, 60 anos, com toda a fidelidade, sem falhar um mês sequer. Pessoas que estão no hospital, como aconteceu recentemente, quando tivemos que sepultar aquela irmã. Ela estava toda alvoroçada, os filhos foram todos lá porque a mamãe está ansiosa. Quando chegaram todos lá achando que ela ia se despedir, ela falou assim: quem que vai pegar o dinheiro do banco e vai dar o dízimo na igreja? Aí todos os filhos voltaram para trás: ai pastor, a gente estava preocupado com a mamãe,
porque ela já ia se despedir da gente, porque ela está muito doente. Quando chegou todo mundo lá, preocupado com ela, ela perguntou: quem que pegou o dinheiro e já consagrou na igreja? E ela acrescentou: sou membro desta igreja há 52 anos e nunca falhei um mês. Irmãos, uma pessoa como essa, quando morre, os anjos têm que vir buscar. A família não merecia nem enterrar, porque são pessoas fiéis a Deus. Pessoas que chegaram nesse país sem ter uma nação, sem falar a língua, sem ter a cultura, lutaram, venceram, criaram seus filhos e são pessoas prósperas e abençoadas sobre a face da terra. Se você perguntar a qualquer um deles, eles vão dizer: a minha fidelidade a Deus contribuiu, mas a bondade de Deus sobre a minha vida foi muito maior do que eu esperava. Tem muitas pessoas que dizem para mim assim: pastor, quando eu tiver melhor financeiramente eu vou contribuir. Esse não vai contribuir. Porque veja só, o princípio de bênçãos para a nossa vida é você começar hoje mesmo a contribuir e deixar todas as consequências da sua obediência nas mãos de Deus. É o contrário do que a gente pensa. Nós achamos que se a gente subtrair aquilo e consagrar a Deus, que nós vamos ter menos. Não, você vai ter mais, porque todos nós precisamos ser amparados mais do que o emprego, mais do que a nossa capacidade. Nós precisamos ser auxiliados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos da ajuda que vem do alto. E é nesses momentos decisivos que crentes fiéis fazem toda a diferença. E é tão gostoso perceber, porque eu tenho visto ao longo desses anos nesta igreja, como os membros desta igreja têm sido abençoados. Não olhe para a vida de alguém que você conhece, olhe para a sua vida e o momento em que você chegou nesta igreja. Pode ver o que eu vejo com os meus olhos. Quando chega aqui, chega debaixo de lutas e dificuldades. Pouco a pouco Deus oriente e cada um vai saindo das suas circunstâncias, sendo pessoas bem-sucedidas, pessoas abençoadas, e a gente fica muito feliz com isso. Dias atrás mesmo, eu tive a oportunidade de ir lá no estacionamento e dar uma olhada no carro de vocês. Eu disse: Deus tem abençoado esta igreja. Eu fiz uma conta, irmãos, assim rápida. Olha, a gente tinha ali atrás, mais ou menos, para dar de oferta para o Senhor, mais ou menos uns 5 milhões de reais. Fazendo um preço médio. Talvez não fosse assim anos atrás, mas Deus tem nos abençoado. E nós temos um coração generoso. Não porque a Bíblia fale de 10%, mas porque o Espírito Santo de Deus, através do relacionamento que nós temos com Ele, Ele tem nos tocado de diferentes formas a contribuirmos e participarmos disso tudo. Agora, é claro, repito, não vai ter ninguém correndo atrás de você, se você contribui ou você não contribui. Fique tranquilo. Se esse é teu temor, fique tranquilo. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo assim, não é? No seu coração: o pastor não devia estar falando desse assunto. O pastor não devia abordar desse modo. Será que o pastor está falando isso para mim? Bom, eu não sei quem é o mim da história, porque eu estou muito tranquilo nas minhas atribuições. Nunca soube, nunca vou saber quem contribui e quem não contribui na igreja. Jamais vou fazer isto. Mas eu quero, num momento como esse, agradecer as pessoas fiéis ao Senhor. As pessoas que têm cumprido aquilo que Deus tem tocado nos seus corações. São pessoas que com fidelidade têm sustentado esta igreja. A minha profunda gratidão a todos vocês, porque temos feito muito, muito mesmo, com todos os recursos que Deus tem nos concedido. Mas deixa eu concluir dizendo uma coisa a vocês. Quanto mais você consagrar a Deus, Deus vai mais te dar. Eu não sei explicar esse princípio. Pessoas generosas, escute o que eu estou falando, pessoas generosas sempre têm mais como contribuir a Deus, eu não sei como. É um princípio divino que eu não consigo esgotar. Nós temos pessoas aqui nesta igreja que ganham 3 salários mínimos, aposentados, lutando pela vida,
tentando cuidar da sua subsistência. Lutaram, equiparam suas casas, arrumaram, criaram seus filhos, puderam ter faculdades antes dessa aposentadoria e agora vivem com 2 ou 3 salários mínimos. Você não me pergunta, quando a gente começa a conversar de vida financeira, num grupo de oração, essas mulheres incríveis, elas têm dinheiro para emprestar. Se você me perguntar como, eu não sei. É puro princípio de multiplicação. Talvez você diga assim, é verdade, pastor, minha sogra tem dinheiro mesmo. Está guardadinho o dinheiro lá. Como que elas conseguem, né? São fiéis a Deus e Deus vai dando condições para que elas poupem e tudo mais. Ah, mas também come só um prato, come só um pouquinho, não é? Ganha roupa de todo mundo. O que importa? É Deus quem está dando. E até a gente vai lá para pegar um dinheiro emprestado. E dias atrás, alguém escreveu num pedacinho do e-mail alguma coisa que eu pedi permissão para copiar. Disse, pastor, os tempos são difíceis. Eu estou ganhando 10% do que eu ganhava no ano passado. Tempos difíceis. Ore por mim, pastor. E pastor, olha, tenho precisado muito, tanto dos meus pais, quanto do meu sogro, quanto da minha sogra. Eles têm me socorrido no tempo de dificuldade. Eu não sei explicar, pastor. A gente estuda, a gente vence, a gente lidera, e esses nossos parentes, eles só têm nas suas mãos um pouco de dinheiro a cada mês. No entanto, parece que Deus multiplica lá, mas Deus não multiplica aqui. Pastor, qual que é o segredo? A minha resposta foi assim: dízimos e ofertas alçadas. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E querida igreja, esse é o grande segredo. Com Deus, quanto mais você é generoso, mais Deus te dá. Quanto mais amoroso você for com aqueles que necessitam, Deus vai dar mais recurso para vocês. Se nós entendêssemos isto, nós não seríamos talvez tão mesquinhos quanto somos. Porque sabe de uma coisa? Aquele que vive para si, morre para si. A Bíblia diz que se a semente não for lançada e não cair na terra, ela não pode germinar e crescer. Se a semente não morrer, ela não germina, ela não cresce. E é por isso que eu quero desafiar vocês, enquanto estivermos pensando nesse mês, a respeito da mordomia dos dízimos, para que a gente possa crescer nesta área da sua vida. E se você por algum motivo tem alguma reserva no seu coração a respeito disso, vamos fazer o seguinte: vamos estar orando a Deus durante esse mês. Deixe Deus tocar no seu coração. E lembre-se, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, porque a fidelidade importa muito a Deus. Eu tenho em nossa igreja um irmão que ainda não foi recebido como membro desta igreja. É tão bonitinho ver, porque nós vamos receber novos membros agora nesse mês, na outra quarta-feira. Ele diz assim: pastor, enquanto eu não sou membro daqui, o que eu faço com o meu dízimo? E ele disse assim: pastor, vendi uma propriedade e tenho um dízimo bom demais para entregar. Eu digo assim, eu confesso que naquela hora, pensando nos meus projetos, eu tinha que dizer assim: ah, meu irmão, se você está aqui conosco, entrega o dízimo aqui. Eu digo: não, meu irmão, você vai entregar lá na igreja, porque você ainda não é membro desta igreja. Depois que você for membro desta igreja, seja fiel à sua igreja, porque na verdade, quem não contribui para a igreja a qual pertence, no que diz respeito a dízimos, contribuições voluntárias, você está colocando em saco furado. Então, por favor, seja fiel à sua igreja. Sua igreja vai ser honrado com a propriedade que foi vendida. E depois você vem para cá e fica conosco. E ainda para mim a tentação, ele usou essa palavra: o senhor está falando sério, pastor? Eu disse: eu estou falando sério, porque é isso que nós ensinamos dentro da nossa igreja. E a sua fidelidade vai abençoar a nossa igreja, mesmo que o dinheiro seja colocado em outro lugar, não é? Em outra igreja de onde você veio. Por isso, amados irmãos,
eu gostaria de desafiar cada um de vocês a estarmos refletindo nessas próximas semanas a respeito disto. Então a tarefa dessa semana, você vai ler o texto sugerido, a parábola dos 10 talentos. Você vai fazer as suas anotações e nós vamos estudar em detalhes, tá bom? De maneira expositiva, tá bom? Esta parábola tão linda de Jesus Cristo. E nós vamos aprender princípios de administração que pode, na verdade, revolucionar a nossa vida de uma maneira que a gente não saiba ainda compreender. E é por isso que a gente precisa crescer espiritualmente. Quando você ver as faixas colocadas pelo corredor, vão estar os teus lembretes para você fazer a lição de casa. Nós vamos estudar 3 textos diferentes, mas nessa semana você vai se dedicar a ler Mateus 25, de 14 até 30, tá bom? Então nós vamos depois estudar pedacinho por pedacinho desse texto para crescer, tá bom? Agora, é claro, por último eu tenho que dizer, se você não tem um orçamento, o pastor continua repetindo aquilo que a gente fala todo dia 31 de dezembro, não adianta ter sonho, porque Deus não abençoa a bagunça. Você tem que ter um projeto na sua mão, e esse projeto tem que incluir sua fidelidade a Deus, sustento seu, o recurso seu, e você vai consagrar isso nas mãos de Deus todo dia 31 de dezembro, como sempre fazemos. Então tenha um plano principal na sua vida, escreva as suas despesas, chame os teus filhos para participar disso tudo, bota a tua família toda ao redor da mesa e diga lá: olha, o papai, a mamãe, nós ganhamos tanto, esta é a parte que nós dedicamos a Deus, nós gastamos isso das despesas fixas de casa, a nossa residência, telefone, água, luz, TV a cabo, que eles adoram, Wi-Fi, né? Coloque todas essas despesas ali, coloca todas as despesas. Mostre para os seus filhos que está difícil hoje comer em restaurante. Tudo está muito caro, né? Já foi essa época de comer em restaurante, né? O negócio está difícil, né? O negócio é ir para a praça da alimentação mesmo. E ficar na fila lá do McDonald's. Bota isso tudo no papel. Ensine os seus filhos a administrar como você quer administrar. Eu tenho certeza que isso vai ser uma revolução na sua vida. Tem esposas que dizem para mim: pastor, eu não sei nada do dinheiro do meu marido, pastor. Nos dias atuais, os casais estão cada um com a sua conta. Você já viu isso? Ele tem uma conta, ela tem uma conta. Eu digo sempre a mesma coisa: cai fora, é conta conjunta. Vocês vão ter que administrar junto, porque antes vocês eram 2 cabeças, 2 carnes, 2 corpos. Agora vocês são um só perante Jesus. Eu sei que todas as mulheres: ai pastor, eu quero ter o meu dinheirinho, não é? Para fazer meu pé, minha unha, meu cabelo, minha depilação. Por favor, fiquem sempre bonitas, mas tem um orçamento só, irmãos. Nessa igreja nós só temos um caixa. Por isso que de vez em quando alguém quer fazer caixinha, levantar dinheiro para ajudar um irmão, a gente diz: não, nós temos uma ação social, largue disto. A governança aqui é um só caixa, porque existem princípios que nós temos que obedecer dentro da igreja. Tem muita casa dividida, tem muita igreja dividida. Então vamos fazer a conta, porque dízimo é só um verbetezinho do dicionário da sua vida espiritual. Casais, sentem, façam as contas juntas, exponham isso aos seus filhos. Mas pastor, eles são pequenininhos demais. Não tem importância, eles precisam ver vocês fazendo contas e dando valor ao dinheiro que Deus te concede. Pastor, como que a gente faz conta quando a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar? Fica tranquilo, fica tranquilo. Você não vendeu ainda? Fique tranquilo. Mas pode fazer a conta do seu lar, porque eu garanto uma coisa: a conta do seu lar, elas são fixas. Os seus rendimentos podem ser variáveis,
Mas irmãos, como diz os antigos, quando a gente começa dia 1º de janeiro, nós só temos uma responsabilidade vivendo sobre a face da terra: pagaremos 12 prestações. Quando chega no mês 10, já pagamos 10, tem mais 2 pela frente. E quando o ano vira, lá estamos nós de novo para pagar 12 prestações, custe o que custar. As despesas são sempre fixas. Comece por elas. Mostre à sua família quais são as suas despesas. Eu tenho certeza que seus filhos vão te ajudarem muito no que diz respeito às despesas. Mas precisamos administrar muito bem o que nós temos na nossa mão, porque o dinheiro que você consagra a Deus no altar está, mas os 90% que está nas tuas mãos, você anda pedindo permissão para Deus para usar? É isso mesmo. Dias atrás, eu fui com as minhas netas no shopping, e elas entraram e disseram para mim: ai, Dido, eu queria ter tanto esse brinquedo. Uma pegou um, outra pegou outro. Eu falei assim: ó, vocês vão falar com seu pai. Ele falou: meu pai não tem dinheiro. Eu não sei qual a economia que existe com 4 anos e meio de idade, já sabendo de macroeconomia. Ele não tem dinheiro. Aí eu falei assim: mas o Dido também não tem dinheiro. Ela disse: dá cheque. Daqui a um tempo vai dizer: passa o cartão. Passa o cartão. Com certeza vão fazer isto. Mas foi a primeira vez na minha vida em que eu falei a respeito do dinheiro e disse para elas: olha, tá vendo? Eu vou fazer aqui tracinhos, e conforme vocês vão ganhando dinheiro, a gente vai riscando os tracinhos, tá bom? Você só vai perguntar para nós quantos tracinhos você pode riscar. E quando a gente riscar todo o tracinho, nós vamos deixar na mão da mamãe o dinheiro. E aí nós vamos comprar o que vocês querem. Não custava assim um exagero, mas a lição era boa para fazer. Um era 29 alguma coisa, outro era 30 e pouco alguma coisa. Fiz a tabelinha para uma, tabelinha para outra e vamos começar a riscar. E agora elas estão encafifadas porque elas ganharam em dólar, e dólar custa mais. Elas ganharam dinheiro em dólar, estão impressionadas com a nota de 10 dólares. Mas sabe, de risquinho em risquinho, de mês em mês, a gente ensina para as futuras gerações que muitas vezes nós não temos tudo o que eles querem ter. Mas existe um método que a gente consegue, guardando, poupando, já preocupado com os dias difíceis da nossa vida. E os risquinhos estão andando. E eu tenho a ligeira impressão que em mais 3 semanas, porque todo mundo que está ao redor vendo aqueles risquinhos, estão agoniados querendo ajudar para acabar aquela história. Então já vai ser o dia de entrarmos naquela mesma loja com todos os risquinhos vencidos e a gente entregar realmente o presente que eles estão tanto esperando. Mas a história não terminou aí. Eu perguntei para elas duas: já que vocês vão ter um brinquedo novo entrando na sua vida, que tal separarmos um brinquedo para dar para as crianças que não têm brinquedo? Elas olharam para mim com aqueles olhos azuis e disseram: que legal! Olha, essa ideia foi genial. Foi ideia de gênio. Porque eu quero que elas aprendam também que quando entra um brinquedo novo em casa, nós devemos dar um brinquedo para quem não tem. É o princípio da generosidade. Eu sei que alguns pais aqui dizem assim: meus filhos são muito pequenos, eu não quero compartilhar isso com eles, não quero preocupá-los. Faça o contrário. Olha, nós precisamos começar bem cedo, viu? Ensinando os pequeninos, para que eles sejam melhores do que nós fomos. Mais administradores, mais cuidadosos dos recursos que Deus concede a cada um deles. E eu tenho certeza que no futuro bem próximo nós vamos ter uma outra geração. Uma geração
que dediquem mais a Deus tudo que é de Deus, sem grandes dificuldades, entendendo que administrar com Deus e com o Senhor é muito melhor do que a gente possa imaginar. Bem, eu só posso agora orar por vocês e despedi-los com a bênção e a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, continue a nos falar durante este mês a respeito desse tema tão palpitante para os nossos dias, tão cheio de conceitos que são instaurados no coração de tantos. E Pai de amor, à medida com que determinadas denominações crescem em nosso país, cada vez mais vemos princípios da sua palavra sendo pisados e triturados em nome de uma pseudo-generosidade que há no coração do teu povo e da tua igreja. Pai de amor, precisamos ser pessoas disciplinadas. E o dízimo é uma matéria que disciplina o coração nosso, nos faz ser melhores administradores, pessoas preocupadas com os dias futuros, preocupado com as nossas finanças, mas acima de tudo com uma boa administração. Pai de amor, e que na parábola dos talentos, que os teus servos vão estudar esta semana, que possamos tirar, Senhor Deus, grandes e preciosas lições. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que possamos crescer doutrinariamente na mordomia cristã, e neste mês em particular, a mordomia do dízimo. E nos próximos meses, ó Deus, teremos todas as demais mordomias, sendo todas elas discutidas, ó Deus. Que o Senhor doutrinariamente faça ampliar os nossos conhecimentos e as nossas convicções, e nos abençoe. Mas Pai, eu te peço, por aqueles, ó Deus, que não têm participado, por motivos pessoais, que o Senhor os abençoe, fale aos seus corações, ó Senhor. Por aqueles que estão impedidos de contribuir por falta de trabalho, Pai de amor, te pedimos que o Senhor os abençoe, permitindo que eles tenham um trabalho rápido, para que eles tenham dignidade, subsistência, ó Deus, e para que eles possam desfrutar do privilégio de contribuir dentro da tua casa, ó Deus. Pai de amor, por aqueles que estão, quem sabe, endividados, enrolados na vida financeira, ó Deus. Aparentemente suas vidas estão fazendo ciclos, sempre cíclicos e cíclicos em suas vidas, de altos e baixos, e parece que não há crescimento, ó Deus. Mostre a esses corações o valor da fidelidade ao Senhor, porque a tua palavra nos diz que quando você é fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito, ó Deus. Que possamos começar bem cedo, que possamos, ó Deus, administrar muito bem aquilo que Deus nos concede. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos dê a compreensão exata da tua palavra, e que nesta igreja todos possam contribuir de maneira voluntária, que nenhum de nós nos sintamos obrigados a contribuir, ó Deus, porque quando o ato de entregar e consagrar é obrigatório, o Senhor não está nisto, ó Pai. O Senhor não está nisto, porque o que o Senhor tinha de melhor, o Senhor entregou por inteiro naquela cruz. E é esse mesmo Filho teu que nos ensinou que nós devíamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que era de César. Por isso, Pai, eu te peço, continue a falar aos nossos corações e abençoar as nossas vidas, mas por agora nos despeça com a tua bênção e com a tua paz. É isso que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.